Ontem, a tribuna foi ocupada por 2 deputados, uma deputada petista, que usou seu tempo para atacar o nosso ministro de Educação, novamente o governo do presidente Bolsonaro, do meu partido PSL, e fazer algumas insinuações. Eu poderia resumir o discurso dos deputados de ontem a populismo e discurso demagógico. O tema versado era os supostos cortes de verbas para a educação. Os 2 deputados fizeram 2 sugestões. Primeiro, visitar as universidades, como se nós não o fizéssemos, afirmando claramente que não há balbúrdia, e houve ainda um deputado que disse que nunca viu ninguém fumando maconha dentro de uma universidade federal ou de uma universidade pública. O outro deputado que usou a tribuna, inclusive chegou a chamar o nosso ministro da Educação de aloprado, pediu estatísticas sobre o material que o meu colega deputado Alba havia trazido aqui para casa, mostrando episódios vexatórios dentro das universidades. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe algumas imagens, já que o meu colega foi contestado sobre a veracidade e a relevância da balbúrdia dentro das universidades públicas, eu trouxe aqui para casa algumas matérias, por favor. Isso que vocês estão vendo aí, eu lembro que uma deputada sugeriu que eram imagens de outros países. Bom, talvez só se lá na Suécia, lá na Inglaterra, eles fazem cartazes em português. A autonomia universitária não é licença para a baderna, diz o delegado da Polícia Federal. A Polícia Militar entrou na Universidade Federal de Santa Catarina e o carro da polícia foi derrubado, ele foi capotado pelos estudantes que estavam dentro da Universidade Federal. Gangue ideológica agride estudantes e professores, aconteceu no último mês de março. Um grupo de estudantes e professores agrediu inclusive mulheres e idosos, que se reuniram em um ato que deveria ter sido pacífico dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Outras fotos, os deputados ontem sugeriram que nós aqui, que alegamos que existe sim baderna, balbúrdia e desperdício de dinheiro público nas universidades, não sabemos do que estamos falando. Então vamos tirar algumas fotos lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso aí é um exemplo. Ali vocês podem ver um estudante da Universidade Federal achou que seria interessante se pendurar numa corda e ficar ali pendurado na corda no meio da universidade. Essas fotos eu mesma tirei quando estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, no meio do pátio onde os estudantes estudam, um cartaz enorme lá de 3 metros, menos 64, mais 69, para os senhores que não sabem, 69 é uma posição sexual, eu não entendi a finalidade desse cartaz. Eu mesma retirei esse cartaz de dentro da universidade e respondi na delegacia federal da minha cidade por ter arrancado esse absurdo desse cartaz. Aí vocês podem ver a universidade inteirinha enfeitada com bandeira do MST e da CUT. Outros exemplos, nós vamos falar só de Santa Catarina, mas é para reforçar que existe balbúrdia mesmo. Universidade Federal Fluminense, em 2015, alunos da UFF fizeram piquete em frente ao campus Valonquinhos. Aí vocês estão vendo algumas fotos do comportamento super civilizado dentro da universidade. Festas de orgias para homens. Que conteúdo fundamental para a ciência, né? Também na Universidade Federal Fluminense, em 2014, um evento que fazia chacota, vilipendiava a fé cristã. Olha para essas imagens. Isso é fundamental para o desenvolvimento acadêmico do estudante brasileiro. Só pode ser, porque existem tantos eventos como esse. Recentemente, na Universidade Federal da Bahia, alguns alunos conservadores tentaram exibir um documentário sobre a vida do filósofo Olavo de Carvalho. Resultado, briga, soco, chute, né? Vocês podem procurar vídeos na internet. Universidade Federal da Bahia, mesma situação. Universidade Federal de Brasília, em 2018, a UNB começou o primeiro semestre do ano com aula sobre o golpe de 2016. Ora, universidade pública utilizada para fazer campanha ou contra-campanha política. Mesma coisa, vocês estão vendo aí imagens da UNB. Universidade do Estado de Santa Catarina. Essas fotografias também fui eu mesma que tirei em 2013. Já cansei de mostrar essas imagens aqui, para depois vir os outros deputados aqui dizer: vocês estão inventando, vocês falam de coisas que não existem. Na porta do Diretório Acadêmico 8 de Maio, os universitários contrataram um cartunista profissional, o Latuf, para desenhar uma feminista pisando uma cruz, a universidade toda pichada, referência a maconha, referência a drogas, referência a satanismo, é uma mistura de conceitos que até é difícil de explicar. Balbúrdia, pesquisas acadêmicas.
Essa é uma matéria fundamental para quem quiser ouvir a opinião de um especialista sobre a quantidade incontável de estudos e trabalhos acadêmicos completamente inúteis produzidos nas nossas universidades. Ontem foi dito aqui que as universidades produzem uma grande variedade de trabalhos. Isso não significa nada. Eu quero saber a qualidade desses trabalhos. Esses trabalhos são citados internacionalmente. Eu vou mostrar alguns desses trabalhos para os senhores. Algumas dissertações de mestrado e tese de doutorado produzidas em nossas universidades públicas. Olha que belezura. A produção das masculinidades e socioespacialidades de homens que buscam parceiros do mesmo sexo no Tinder. Relevante essa pesquisa. Não sei como o Brasil sobreviveu até o dia de hoje sem saber sobre o comportamento sexual do pessoal que usa o Tinder. Fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas na estação da Lapa e adjacências. Fundamental esse trabalho. A estética funk carioca. Criação e conectividade do Mr. Catra. Mulheres perigosas. Uma análise da categoria piriguete. Não sei como chegamos até este ano de 2019 sem ter tido acesso a esse trabalho fundamental para a ciência brasileira. A zoadinha, olha o título do trabalho. A zoadinha e tá. Representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. A pedofilia e suas narrativas. Uma genealogia do processo de criminalização da pedofilia no Brasil. Como ousaram criminalizar a pedofilia? Que absurdo. Erótica dos signos nos aplicativos de pegação. Esse trabalho é fundamental. Personagens emolduradas. Os discursos de gênero e sexualidade no Big Brother 10. Que assunto fundamental para o desenvolvimento. O herói na forma e no conteúdo. Análise textual do mangá do Dragon Ball. Importante Dragon Ball. Os adolescentes gostam muito. Experimenta-te a ti mesmo. Felipe Neto em performance no YouTube. Agora eu fiquei doce. O discurso da autoestima no sertanejo universitário. Olha só para esses trabalhos. É fundamental um trabalho desse. Como a universidade brasileira poderia ter sobrevivido sem essas pérolas da inteligência? Então, além de produzir uma enorme gama de trabalhos inúteis, isso não são palavras minhas, vocês viram um especialista falando sobre isso, o custo de algumas das nossas universidades chega a ser comparável ao custo da Universidade de Harvard. O nosso ministro de Educação, que ontem foi chamado de aloprado aqui, pelo deputado que no mais lindo discurso aqui populista, só queria falar que como a universidade é bonita, como a universidade é importante, não trouxe um dado, não trouxe uma estatística aqui. O nosso ministro da Educação explicando que um aluno universitário nosso gasta 10 vezes o que um aluno de creche gasta. E qual é a importância de se gastar mais na educação básica e menos na educação do ensino superior? Eu trouxe 2 estudos aqui para casa, porque toda vez que eu subo na tribuna, depois vem um que me antecede, sem dado nenhum para dizer que eu estou falando bobagem. Então está aqui. Gasto público em educação e desempenho escolar, artigo da Fundação Getúlio Vargas, da pesquisadora Joana Monteiro, que é economista. A Joana Monteiro analisou municípios que receberam 14% a mais de investimento, 14% a mais de dinheiro dos royalties do petróleo e comparou com os municípios que não haviam recebido esses 15% a mais de gasto na educação. Resultado, mesma qualidade de educação. Não melhorou, não piorou, não há diferença entre as escolas que receberam ou não os 15% a mais. Inclusive, ela diz que no resultado da Prova Brasil, as escolas que receberam, inclusive, aumento no salário dos professores de até 10%, não chegaram a atingir o resultado melhor. E conclusão, eu gostaria de perguntar para os deputados que falaram recentemente sobre o problema dos supostos cortes na educação, por que eles não questionaram também quando o governo Dilma fez os mesmos cortes na educação, cortes que foram realizados durante o governo petista?